vão falar um pouquinho sobre gestão de processos minerários e principalmente como que a tecnologia pode nos ajudar descomplicando esse processo. Aqui uma agenda, né, como vou organizar a nossa conversa aqui hoje. Primeiro a gente vai introduzir falando sobre situações comuns na vida, né, de um geólogo ou de uma geóloga, né, o que acontece depois que a gente termina a graduação. Aí vamos passar pelos conceitos básicos de legislação mineral, estatísticas do setor e, finalmente, no uso da tecnologia, né? Como que a gente pode usar a tecnologia a nosso favor na gestão de processos minerários e, por fim, vamos navegar dentro do Jazida, colocar a mão na massa, né? E para a parte prática do sistema. Começando aqui, situações comuns na vida, né, de um geólogo ou de uma geóloga. Primeiramente, né, a geologia é um campo muito amplo, né? Vamos fazer esse recorte, né, de como que é trabalhar no mercado de rocha ornamental. Então, você pode trabalhar na parte de prospecção de área, você pode trabalhar na parte de gestão de processo, você pode trabalhar na parte de mina, e às vezes você vai entrar numa empresa e muitas vezes você vai ter que fazer um pouco de tudo. Isso aqui são perguntas que são muito comuns, né? Assim, você é geólogo, então vê aqui para mim se essa área está livre. Eu sei que lá na minha terra tem uma montanha lá que é de granito, tô querendo abrir uma pedreira, como que eu faço? Tinha um garimpo na fazenda do meu avô, tô querendo abrir uma mina lá, abrir um garimpo, como que eu faço? A área está livre, não está? Ou então chega um investidor, quero comprar essa área aqui, mas eu quero saber se ela está regularizada, se ela está em dia com a legislação mineral. Ou então já tenho a área, já tenho tudo certinho, vamos partir para a mina. Como que funciona a geologia de mina? São perguntas comuns que vocês vão ter que lidar aí no seu dia a dia. Algumas vocês podem já ter familiaridade, outras não, né? Isso aí tem muita coisa que a gente aprende no dia a dia mesmo, né? Na prática. Mas o que todas essas perguntas aqui têm em comum, né? O que está ligando todas elas? O processo minerário. O que é o processo minerário? O processo minerário nada mais é do que um polígono determinado por vértices que vai definir uma posição geográfica onde uma pessoa ou uma empresa tem direito de pesquisar ou explorar bens minerais. Por que isso? Né, assim, dentro do Brasil, todos os bens minerais, os minérios, eles pertencem à União. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você tem uma fazenda, você é dono da superfície. Se tiver ouro, se tiver granito, se tiver areia, se tiver brita, isso não pertence a você, isso pertence ao governo federal. E para você poder pesquisar ou extrair, você vai precisar de uma concessão, um título do governo. E como que é feito isso? Ele é feito através da Agência Nacional de Mineração, a ANM. E ele é regido, né? Ele funciona como um processo administrativo dentro da ANM. Então, ele está regido pela legislação, que começa com a Constituição Federal, depois a gente tem o regulamento do Código Mineral Brasileiro de 1967, e depois o regulamento do Código de 2018, e diversas outras leis, né, que regulamentam toda a atividade mineral no Brasil. Aqui na tela a gente tem, né, alguns exemplos, né, esses polígonos irregulares aqui são todos processos minerários, e aí vamos falar um pouquinho deles agora. Então a gente está aqui os 4 regimes de processos minerários que existem no Brasil, né? Então as fases que o processo minerário pode estar. A gente tem o registro de extração, que é um título exclusivo para órgãos do governo. Vamos dizer que a prefeitura precisa recapear uma rua. Ela vai ter que recolher um cascalho de um lugar e jogar lá. Ela pode? Não, ela precisa de uma autorização da ANM. Então, para isso, ela vai entrar com um pedido de registro de extração, que isso aqui é exclusivo para empresas do governo. Depois a gente tem o título de registro de licenciamento, que ele é um título que ele é exclusivo para materiais que são de uso direto na construção civil. Brita, saibro, cascalho, argila. Só que aqui a gente está falando de empresas privadas, não de empresas do governo. Aí a gente tem a PLG, que é a permissão de lavra garimpeiro, como o próprio nome já diz, ela é específica para minerais garimpáveis. Normalmente gemas, ou então ouro, molibdênio, né? Alguns minerais que são garimpáveis. Também é um título que você vai ter direto o direito de lavra. E aqui, por último, o regime de autorização e concessão. Esse é o regime mais comum
utilizado no Brasil. Ele é dividido em duas etapas. Primeiro você vai fazer uma pesquisa mineral para comprovar ali, né, se existe uma jazida economicamente viável, e em seguida você vai partir para um título de concessão de lavra. É importante saber que existem, né, uma legislação mineral que regulamenta, que são vários instrumentos jurídicos que vão determinar como que é feito o rito, né, do processo administrativo. E cada um daqueles regimes de minerários tem as suas obrigações. E essas obrigações são refletidas em prazos que, se você não cumprir, você pode tomar uma multa ou você pode até ter o cancelamento do seu título, do seu processo minerário. Então, detalhar aqui cada um deles. Então, na permissão de lavra garimpeira, você tem algumas obrigações, vai precisar de uma licença ambiental, uma licença da prefeitura, um acordo com o superficiário. No regime de licenciamento, você também tem as suas regras específicas daquele regime. Não vou detalhar cada um, mas depois eu convido vocês a consultar o blog do Jazida, né? Lá tem muito material sobre cada um desses regimes. O registro de extração, que eu disse que ele é exclusivo, né, para órgãos do governo, aí é prefeitura, né? E o mais comum, que é o regime de autorização e concessão. Vou focar nele aqui, porque principalmente também no mercado de rocha ornamental, ele é o mais utilizado, assim como no Brasil como um todo. Tudo começa no requerimento de pesquisa, que ele é feito através do sistema do REPEN. Depois você vai ter uma autorização de pesquisa, você vai entregar um relatório final de pesquisa. Olha, eu fiz a minha pesquisa, concluí que aqui eu tenho uma jazida economicamente viável, eu quero extrair. Aí você vai para a fase de requerimento de lavra, e finalmente você vai ter o sonho de todo minerador, que não é o sonho da casa própria, mas é o sonho da mina própria. Você vai ter uma portaria de lavra, uma concessão de lavra. Então vamos focar aqui agora no regime de concessão e autorização. Então, só para resumir o que eu já falei, como que tudo começa no requerimento de pesquisa. Primeira coisa, você vai ter que saber se a área está livre, né? No Brasil vale o direito de prioridade, então quem faz o primeiro requerimento tem direito a fazer a pesquisa ou a lavra em determinado lugar. Então, como que você começa toda a história do processo minerário? Você começa fazendo um requerimento para a Agência Nacional de Mineração. No nosso exemplo aqui, vai ser um requerimento de pesquisa. Se tiver tudo certinho, você vai receber um alvará de pesquisa, que ele vai ter prazo determinado de 2 a 4 anos, e durante aquele tempo você vai ter obrigações, entre elas pagar uma taxa anual para poder fazer aquela pesquisa, e vai ter que fazer uma declaração de investimento em pesquisa mineral. No final da sua pesquisa, de novo, né, você vai entregar um relatório final de pesquisa, que você vai dizer o que você teve de resultado e o que você espera, né, com a lavra dali para frente. Se o seu relatório for aprovado, você vai ter 1 ano para entrar com o seu requerimento de lavra, que aí você vai ter que ter um plano, né, econômico de extração, licença ambiental, né, e outras obrigações. E finalmente chegar, né, na sua portaria de lavra, na sua concessão de lavra. Beleza. Então, primeira coisa, o primeiro passo, né, é entender que existe um regramento, né? Você vai poder entender que existe a legislação, como que isso é regido. Determinou qual tipo de regime, né, que você vai poder construir ali o seu caminho, né, do seu projeto de pesquisa mineral até ter a portaria de lavra. E aí a Agência Nacional de Mineração, ela comunica com o minerador. Ela usa alguns sistemas para comunicar com o minerador. São eles o cadastro mineiro, que é um sistema que ele reúne os dados básicos dos processos minerários, e o histórico de eventos. O histórico de eventos é o quê? É a história do processo. Ah, fez o requerimento, teve alvará de pesquisa, a INEM fez uma exigência, eu fui lá e paguei uma taxa. Isso é todo o histórico de eventos, isso fica no cadastro mineiro. Depois a gente tem o SIGMINE, que é como se fosse um Google Maps da Agência Nacional de Mineração, onde você consegue ver ali onde estão os processos em planta. A gente tem também o SEI, que é o sistema de transparência, né, uma coisa recente, né, depois que virou agência, antes era Departamento Nacional de Mineração, DNPM, virou ANM. Lá você consegue ver o andamento por trás das câmeras, né? Dentro da agência vai sair um ofício, vai sair um despacho, como é que anda lá dentro. E a gente tem finalmente o Diário Oficial da União, que tudo no Brasil que é regulamentado pelo governo federal, né, está subordinado aos ministérios do governo federal, eles são atos que são publicados no Diário Oficial da União. Então, se saiu um alvará de pesquisa, ele vai ser publicado no Diário Oficial da União. Saiu uma exigência, vai ser publicado no Diário Oficial da União, que é um jornal online, hoje em dia ele é online, que lá você vai ler nessas letrinhas miúdas as publicações, tudo que acontece. Saiu um alvará de pesquisa de 3 anos, você vai ter 13 prazos durante esses 3 anos para você tomar conta. Como que são esses prazos? Estão baseados na legislação. Isso aqui
Se você faz a gestão do processo minerário, normalmente isso é feito pelo responsável técnico, que é o geólogo ou o engenheiro de minas, que muitas vezes está encarregado de diversas outras atividades, como a frente de lavra, prospecção de áreas, execução de relatórios e gestão de prazos. Então, você vai ter que ter uma rotina de consultar todos esses sistemas da ANM, principalmente ler o DOU todos os dias, e organizar esses prazos em algum lugar, calcular, e tudo isso é uma atividade que ela é repetitiva e ela tem um risco envolvido, que você tem uma letrinha ali que você pode pular uma linha, você calculou um prazo errado, isso pode resultar o quê? Numa multa, e dependendo dos prazos que você perder, você pode até perder o processo minerário. É comum tomar multa no Brasil? Infelizmente é comum. A multa ela tem ali em torno de R$ 3.500, a ANM arrecada mais de 20 milhões por ano em multa. Vamos falar um pouquinho aqui, né, por que esses valores são tão altos, né, mais de 20 milhões de multa. Bom, a gente tem hoje no Brasil cerca de 230 mil processos minerários ativos. Então, a gente tem 230 mil polígonos, né, de processos minerários. Isso resulta em mais de 500 publicações diárias no DOU, que você vai ter que ler todo dia para ver se o seu processo ou a empresa que você trabalha ou representa foi citada, né, ali no DOU. Evento, a gente está falando de cadastro mineiro, que é o andamento desses processos, e como que, né, a gente chega nesse número de 230 mil processos no total. A gente, no Brasil, atualmente são feitos cerca de 12 mil requerimentos novos por ano, né? Então, quase 1.000 requerimentos por mês, e a gente tem quase 800 títulos vencendo por mês. Então, assim, a rotatividade é muito grande. Então, para você conseguir acompanhar o mercado, que é aí que entra, né, o ponto central aqui da nossa apresentação, que é que você pode usar a tecnologia a seu favor. Né, legislação é uma coisa complicada, você ter uma rotina de acessar os sistemas todos os dias é uma coisa que demanda tempo, né, e não é muito, assim, prazeroso, eu pelo menos não acho. Então, você pode usar a tecnologia a seu favor. A tecnologia ela é libertadora, ela vai estar te livrando de fazer uma tarefa que é repetitiva, que um computador, um robô pode fazer, e você vai ter liberdade de focar no seu trabalho, né, na sua área técnica, do que realmente importa. Então, vamos entrar aqui e ver como que o Jazida pode te ajudar nessa parte de legislação mineral e gestão de processos minerários. O Jazida é um site. Vocês vão entrar lá, jazida.com, e fazer um cadastro. Quando vocês fizerem um cadastro, depois vocês vão fazer um login, vocês vão ser direcionados para essa tela aqui, que é o nosso mapa. Né, eu mencionei, né, que o Sigmine é o Google Maps da ANM. Aqui a gente tem um Sigmine turbinado, porque ele reúne num único lugar todas as informações daqueles 6 sistemas que eu mencionei. O Diário Oficial da União, o Cadastro Mineiro, o CEANM, o SOPLE, o Portal de Transparência, né, que são os sistemas que a ANM usa para comunicar com o minerador. Aqui no Jazida a gente tem esses dados reunidos num só lugar. E como que é feita essa atualização? A atualização é diária. Está aqui, do lado direito, embaixo, a data e hora de atualização do sistema. Ele foi atualizado hoje, às 8 horas da manhã. Então, aqui você já está ganhando um tempo. Em vez de você consultar 6 lugares, você vai consultar um único portal, um único lugar, que é o Jazida. Estou usando aqui o fundo, a imagem de relevo, mas eu posso usar a imagem de satélite, né? Inclusive, a gente usa aqui a base do Google. E aí, aqui no centro, a gente tem a barra de pesquisa. Você vai pesquisar o quê? Processo minerário. Tudo gira em torno do processo minerário. Você pode pesquisar pelo número do processo minerário ou qualquer pessoa relacionada. Vou pesquisar aqui, por exemplo, Magban. É uma empresa de rocha ornamental, né, com sede no Espírito Santo. Quando eu pergunto para o Jazida, ele me responde em planta, ele plota aqui os processos no mapa e aqui embaixo ele gerou uma lista. Então, a Magban hoje tem 99 processos minerários ativos vinculados a ela. Quem está aí pensando, né, em procurar um estágio, procurar um emprego, às vezes é importante conhecer as empresas que estão em volta, né? Vamos saber o tamanho da empresa, onde que estão os processos dela. Eu quero morar onde? Quero morar aqui na região de Alegre, quero morar lá perto da praia. Então, assim, já pode te ajudar aí a conhecer um pouco do mercado. Vou usar uma ferramenta aqui do Jazida, vai me ajudar. Vamos dar um zoom aqui, vou botar o satélite, né, para vocês terem certeza que a gente está aqui mesmo. A UF está ali, dá um zoom out, botar o relevo só para ficar mais clean. E vou pegar aqui do lado direito em cima uma outra ferramenta agora, que é essa ferramenta aqui de baixo, do Buffer.
e vou fazer um círculo aqui no entorno de Alegre. Então, voltando naquelas situações comuns, né? O cara vai te perguntar, eu tenho uma montanha de granito lá na minha fazenda, eu quero minerar, como é que eu faço? A área está livre? Eu quero investir numa região, como é que eu faço? Tem oportunidade ali? Primeira coisa é saber como que está a oneração da área, né? Como que está? As áreas estão livres, as áreas estão requeridas, o pessoal está evoluindo, o pessoal está minerando, como é que está a situação? Então, esse aqui já te ajuda a conhecer a realidade do entorno aqui de Alegre, né? Quando eu fiz o buffer, o Jazida plotou aqui dentro as áreas ativas aqui dentro desse círculo. Vou pegar aqui do lado direito em cima a legenda, que são as cores do mapa. Então, a gente pode colorir pela fase ANM. A fase ANM são aqueles regimes, né, aqueles eventos que eu dei. Então, eu estou em fase de autorização de pesquisa, eu estou em fase de concessão de lavra, estou em fase de licenciamento, né, eu estou em fase de requerimento de lavra garimpeira. Isso aqui são as etapas do processo minerário. Se eu for lá no mapa da ANM, no Sigmine, eu vou ver essa mesma coisa. Só que aqui tem uma pegadinha, o pulo do gato, né, que quando você consulta aqui, ele está te mostrando que a maioria das áreas estão em fase de quê? Em fase de pesquisa, né? Azulzinho aqui, autorização de pesquisa. Só que nem sempre essa fase aqui ela está atualizada, porque pode ser que o minerador renunciou a esse processo ou ele perdeu esse processo e ele ainda fica aparecendo ali com a fase anterior. Então, como que você faz para saber qual que é a fase certa daquele processo? Vou pegar esse exemplo aqui de um processo em fase de pesquisa, sudeste aqui de Alegre. Quando eu clico no processo, o Jazida abre essa janelinha aqui, que ele traz o quê? Os dados básicos deste processo. Esse é um processo que está definido por esse número, 2001 é o ano do requerimento, ele pertence à mineração Granorte, ele foi requerido para granito e ele está na fase de autorização de pesquisa. Mas será que ele está mesmo? Como que a gente fica sabendo? A gente tem que conhecer a legislação e saber a história daquele processo. Então, aqui na aba de movimentações, lembra que o Jazida reúne tudo num lugar só? Aqui ele já está as informações do Cadastro Mineiro e do Diário Oficial da União e do SEI, que são os sistemas, né, que o governo usa para conversar com o minerador. E aí que está o histórico de eventos, é a história deste processo. Tudo começou em 2001, quando foi feito o requerimento de pesquisa. O requerimento estava tudo certo, saiu então o alvará de pesquisa, no caso aqui de 2 anos publicado. Tem esse linkzinho aqui, porque isso aqui foi publicado aonde? No Diário Oficial da União. Só passa a ser oficial quando é publicado no DOU. Aí ele pegou e pagou a taxa anual por hectare, apresentou o relatório, mas o relatório dele não foi aprovado. Então, se o relatório dele não foi aprovado, pela regra, pela legislação, esse processo ele não fica livre, ele volta para a mão da Agência Nacional de Mineração, que depois ela vai abrir um edital e oferecer essa área de volta para o mercado. Então, se você está desavisado, você pode achar que esse processo está ativo, está em fase de pesquisa. Mas, na verdade, ele está o quê? Aguardando a oferta pública. Isso é uma oportunidade futura. Às vezes, o seu cliente ou o seu chefe está interessado nesse processo. Fala, olha, chefe, está em fase de pesquisa. Já era. Não, na verdade, ele está na fila do edital. Difícil, né? Complicado. É difícil, assim. São poucas pessoas que têm expertise de fazer essa análise e ver qual que é a situação atualizada do processo. E aí, como que entra o Jazida? O Jazida te ajuda. Por quê? Porque a gente tem aqui uma opção que é o status Jazida. O status Jazida é uma interpretação automática que o nosso algoritmo faz com base no histórico de eventos e combina com a legislação. Então, vamos voltar naquele mesmo processo que estava azulzinho, aqui ele ficou vermelho. Por que ele ficou vermelho? O vermelho é aguardando a oferta pública. Então, ele está aqui, está me dizendo, fase ANM, autorização de pesquisa. Status Jazida, aguardando a oferta pública. Então, aqui o Jazida já está te dando um passo à frente. Ele já varreu o histórico de eventos, combinou com a legislação e está dizendo que esse processo, na verdade, está aguardando a oferta pública. Ele está na fila no edital de disponibilidade. E vamos dizer que seu cliente ou seu chefe está interessado nessa área. Aqui você já pode até indicar para a ANM que você tem interesse nessa área. Isso vai fazer com que ela suba no ranking de prioridade da ANM, quem sabe ser ofertada no próximo edital. Então, esse aqui já é mais um outro ganho que o Jazida está te trazendo. Você não vai ter que varrer o histórico de eventos, prender a legislação, você vai estar com o olhar direcionado para o que realmente importa. Então, vamos fazer um exercício aqui. Fase ANM, eu tenho 54 processos em fase de autorização de pesquisa, um mar azul. Quando eu mudo para status Jazida, esse número cai para 5. Ou seja, são só 5 processos que têm um alvará de pesquisa ativo hoje. A maioria aqui ficou amarelinho,
que aqui a gente está chamando de pedido de lavra em análise, positivo, porque você pode chegar no final da pesquisa e falar, deu bom, é positivo, entrega o relatório positivo, ou não, deu ruim, você entrega um relatório negativo. Então, você entregou um relatório positivo, sua pesquisa deu certo, você quer pleitear um título de lavra, né? Então, depois você entrega o relatório, a ANM vai analisar. Muito comum no mercado de rocha ornamental, você entregar um relatório final de pesquisa antes do prazo do alvará. O mercado de rocha ornamental é muito dinâmico, né? Depende da moda. O interesse é que você coloque aquilo para produzir o mais rápido. Então, quanto antes você finalizar a sua pesquisa, melhor para a empresa, melhor para você. E os outros ficaram o quê? Vermelhos, que são processos que estão aguardando oferta pública. Tem inclusive uma área livre. Essa área aqui é livre. Se alguém quiser requerer aqui, ó, apesar dela estar falando que ela está onerada, ela é uma área livre, porque ela já teve um edital aberto e ninguém quis. Pela regra, ela fica livre. Então, essa aqui é uma oportunidade atual. Se o chefe quer requerer, bora, vamos fazer o requerimento. Beleza, vou tirar aqui o buffer e vou focar aqui em 3 processos que a gente selecionou para olhar aqui durante a nossa conversa. São 3 processos que estão aqui no Espírito Santo, na região de Alegre, mas eles estão em fases, um está em fase de requerimento de pesquisa, um está em fase de alvará de pesquisa e um está em fase de lavra, para a gente entender as obrigações, né, de cada um desses regimes. Então, a gente está aqui com um azulzinho de pesquisa, um vermelhinho requerimento e aqui um de lavra. Vou mostrar que aqui no Jazida, a gente é um banco de dados, né, sobre o mercado mineral e a gente tem também dados regionais que são relevantes. Então, tem dados aqui de unidade de conservação, né, se vai ter algum problema, né, se pode ou não pode mineração. Vermelho não pode mineração, verde pode. Os outros têm a ver com o plano de manejo. Se eu clicar aqui na camada, ele me traz aqui, por exemplo, eu tenho o Parque Nacional de Caparaó, que é proibido pela lei do SNUC, Parque Nacional Estadual não pode mineração, então ali não pode, você já não pode fazer o requerimento ali, se alguém pedir para você fazer, você já sabe que ele não pode. Tenho dados de geologia, tenho dados de geofísica, tenho dados de propriedade rural, tenho dados de minas ativas, diversos dados aqui. Mas vamos partir para a parte de gestão, né, dos processos minerários. Por enquanto a gente está só olhando para o mercado, consultando as oportunidades. Vou pegar esses 3 processos e colocar para monitorar. Clico ali no botão monitorar, criei um grupo, já tenho o meu grupo criado aqui para facilitar para a gente. Vou colocar para monitorar os processos. Pronto, fiz isso, o Jazida já está tomando conta desse processo. A partir de amanhã eu vou receber no meu e-mail todas as novidades em relação a esse processo minerário em qualquer um dos sistemas da ANM e todos os prazos perto do vencimento. O Jazida começa a te avisar 6 meses antes do vencimento de cada prazo. Então, vou sair do mapa e vou lá para o minerário. Aqui no minerário, você vai ter pastinhas, que aí vão dizer que você é um consultor. Você pode criar uma pastinha para cada cliente seu. Ou então você está dentro de uma empresa, vou criar uma pastinha para cada pedreira, para cada região, para cada cidade, para cada fase. Enfim, da forma que você quiser. Vou entrar aqui no grupo da CEGEL. Tem a aba aqui, processos minerários. Ele lista os processos que estão sendo monitorados aqui dentro desse grupo com os dados básicos. Então, até coloquei aqui umas tags para dizer que esse processo aqui está em fase de requerimento, esse processo está em fase de alvará e esse processo está em fase de lavra. Vamos falar de prazo, né? A gente está querendo saber de prazo, vamos falar de prazo. Aqui na aba de prazos, o Jazida, eu acabei de colocar esse processo para monitorar, já criou os prazos que eu tenho que prestar atenção aqui desses processos. Fase de concessão de lavra, principal prazo está aqui, ó, relatório anual de lavra. Isso aqui é como se fosse a declaração de imposto de renda da mina. Todo ano você tem que entregar para o governo um relatório anual de lavra dizendo o que você foi feito de lavra, o que você extraiu, o que você ainda tem de reserva, como é que está a sua situação. Na fase de requerimento, você não tem prazo, né? Você fez um pedido, a ANM vai ver se está tudo certo e vai publicar se é alvará ou não. Publicou o alvará, é a hora que você tem mais prazo e mais risco de perder o processo. Perder um processo na fase de concessão de lavra é muito difícil, tá? Você tem que errar muito. Mas na fase de pesquisa, o risco é grande. Aqui o número do processo minerário, a data que foi feito o protocolo, 14 de fevereiro de 2023. Aqui a data que foi publicado o alvará de pesquisa, bem rapidinho, 21 de março de 2023. Primeiro prazo, publicou o alvará. Você tem 60 dias para começar a sua pesquisa mineral e você precisa comunicar à ANM que você começou a pesquisa mineral. Então já passou esse prazo, né? Venceu lá no início do ano, por isso que ele está em branco. Você recebeu o alvará, você pode desistir dele, tá? Isso vai fazer com que você economize a taxa, que você tem que pagar uma taxa anual
por hectare para fazer a pesquisa, então você pode renunciar. E você tem o vencimento do seu alvará de pesquisa. Esse aqui é um alvará de 2 anos, foi publicado em 2023, vai vencer em 2025. Chegou aqui no final, você tem que apresentar o seu relatório final de pesquisa. Não apresentou dentro do prazo? Multa. Ah, não deu tempo de fazer a pesquisa em 2 anos. Você tem chance de pedir uma prorrogação. Mas para isso você tem que 60 dias antes. Tá vendo que tudo tem prazo? Isso tudo tá onde? Tá na legislação. Eu aprendi isso estudando? Não, aprendi isso com o Jazida. Jazida que me ensinou. 60 dias antes de vencer o meu alvará, eu posso entrar com um relatório parcial da pesquisa e pedir uma prorrogação do meu alvará. Aí você vai dizer, eu não tive tempo porque teve uma pandemia, eu não tive dinheiro, o mercado mudou, eu tive problema com a licença ambiental, eu tive problema com o dono da terra, tive várias... Você tem que justificar, né, por quê e pedir mais um tempo para terminar a sua pesquisa. Todo ano você tem que pagar a taxa anual por hectare. Esse aqui é um prazo que se você perder, você corre o risco de perder a área. E aí ainda vai tomar uma multa e ficar devendo o valor dobrado. Aqui de PEN é a Declaração Anual de Investimento de Pesquisa Mineral. É o imposto de renda do alvará de pesquisa. Todo ano tem que declarar o que foi feito. Eventos, histórico de eventos do processo. Tudo que aconteceu com a história daquele processo, o Jazida automaticamente já puxou aqui para você. Quando é um evento que veio do Cadastro Mineiro, ele está sem link. Quando é um evento que foi publicado no Diário Oficial da União, tem um link para o DOU daquele dia para você consultar. Então aqui aproveito para mostrar um exemplo, né, de como que é a cara do DOU. Então esse aqui é um jornal, você tem que ler aqui para ver se o seu processo, a sua empresa foi citada ali. Voltando aqui para o Jazida, ações do minerador. É aqui onde o Jazida cria absolutamente todas as obrigações e opções que o minerador tem junto à ANM, de acordo com a legislação e o título que ela tem. Vou fazer um filtro aqui para mostrar qual que é a lógica para vocês, né? Uma coisa que é muito comum também, né? Você receber um cliente, né? Um cliente falou assim, eu tô querendo saber se meu processo está em dia com a legislação. Então o cara vai comprar uma área, eu quero saber se está em dia com a legislação. Como que você sabe isso? Vai ter que puxar o histórico de eventos e ver se ele cumpriu todas as obrigações que aquele processo tinha. Vou pegar aqui um exemplo, então. Esse nosso processo aqui, ó, que está em fase de pesquisa. Lembra que eu falei que a primeira obrigação era comunicar o início de pesquisa? Então aqui em maio ele tinha que comunicar o início de pesquisa. Por que que o Jazida gerou esse prazo? Tá aqui embaixo o evento gerador do prazo, ou seja, a publicação no Diário Oficial da União que startou a contagem desses prazos. Então foi justamente a publicação do alvará de pesquisa em 21 de março de 2023. Gerou uma série de prazos, desde comunicar o início de pesquisa até entregar o relatório final de pesquisa. Nesse caso aqui, eu tenho esse card aqui embaixo que está me mostrando que tem um registro lá no Cadastro Mineiro dizendo que o minerador, sim, comunicou o início de pesquisa 11 de abril de 2023, ou seja, antes do prazo. Então aqui o Jazida está me dizendo que esse prazo o minerador cumpriu. Outro prazo importante, pagar a taxa anual por hectare, que aqui o valor foi de R$ 216. O minerador tinha que pagar 29 de setembro. Normalmente, taxa anual por hectare é 31 de janeiro e 31 de julho. Esse ano, a ANM teve um problema no sistema e ela prorrogou para 29 de setembro. Então, esse aqui foi um prazo excepcional. O minerador pagou antes do prazo, pagou em 6 de julho de novo. Ok. Então, aqui você vai avaliar um processo, se ele está em dia com a legislação. Vamos puxar os prazos antigos, vamos ver se ele cumpriu. Vamos ver se tem aqui, ó, sugestão de fechamento, né? Se está em dia com a legislação. Beleza, vou tirar isso aqui. Vou colocar os prazos futuros. E aí vamos dar uma olhadinha aqui como que funciona as obrigações do processo. Vamos filtrar aqui só pelo de pesquisa. Vou colocar aqui ordem crescente. Então, de hoje até o ano que vem, o que que o minerador tem para cumprir de prazo? Aqui ele tem uma opção que ele pode renunciar a esse processo e aí fica livre da obrigação de entregar um relatório final de pesquisa. Isso tem custo, né? Você fazer uma pesquisa, redigir um relatório, contratar um responsável técnico, se você não entrega, você toma uma multa. Então, se você não quiser, pegou uma área, achou que ia ser promissora, achou que ia avançar, mas por algum motivo não deu certo, você pode renunciar. Tem que apresentar a declaração de investimento de pesquisa mineral, tem que pagar a taxa anual por hectare ano que vem. Fui contratado para fazer gestão de prazo, não sei o que tem que acontecer. Coloca o processo para monitorar
o Jazida vai criar todas as obrigações. Ah, beleza, então eu tenho que entender o que é uma DIPEM. Aí eu vou estudar o que é uma DIPEM. Ah, eu tenho que entender o que é taxa anual por hectare. Vou estudar o que é uma taxa anual por hectare. Então aqui ele vai direcionando o seu estudo para você entender o código da mineração de uma forma prática, né? Inclusive no blog do Jazida tem muito texto sobre isso. A gente tem aqui uma parte do SEI, que aqui é como eu disse, né, o background, lá os bastidores da ANM, onde que anda o andamento do processo lá. Então aqui, ó, por exemplo, um despacho. É um técnico, né, da ANM, fez aqui ele entregou um relatório final de pesquisa, eles fizeram a avaliação, deu tudo certo, entrou com o plano de execução de lavra, e aí aqui o técnico falou que, olha, pelo presente expediente, ciência tal, que segue, foi outorgada a portaria de lavra tal. Então, isso aqui está um despacho aqui dizendo que foi outorgada a portaria de lavra. Isso aqui precede a publicação no DOU. Saiu um despacho, saiu um ofício, deu tudo certo, depois isso vai para o DOU e passa a ser oficial. Os que são documentos sigilosos, o Jazida, claro, não tem acesso. Para finalizar, vou mostrar aqui uma tela gerencial que o Jazida tem para te mostrar, são gráficos, né, com uma visão geral dos processos minerários. Então, aqui ele está me mostrando, ó, tem ações vencendo. Ações eu posso entender como prazo, né? A ação do minerador, eu tenho um prazo vencendo em novembro, eu tive uma publicação, um evento no Cadastro Mineiro em julho, um evento em agosto. Aqui embaixo eu tenho um resumo sobre a taxa anual por hectare. O que foi feito de pagamento nos últimos anos. Aqui a gente está olhando um único processo, né? Então, que ele foi publicado esse ano, ele pagou aquele valor de 216 e ano que vem ele vai pagar o mesmo valor de 216. Todas essas barrinhas aqui são filtros. Ah, eu quero ver qual que é o prazo que está vencendo em novembro. Eu clico aqui, ele vai para lá, é um prazo de renúncia, né? Então aqui estou mostrando para vocês toda aquela parte de legislação, obrigação por fase, por regime. Aqui no Jazida é tudo automático, né? Então aqui ele está te fazendo o quê? Está te ganhando tempo para você poder focar na pesquisa, no que realmente importa. Né? E aí, para finalizar, né, para dizer que, começando aqui na minha conversa, eu falei que tudo gira em torno do processo minerário, né, do requerimento do processo minerário, o Jazida aqui tem uma ferramenta, não sei se vocês notaram que os polígonos eles são definidos por retas ortogonais, né, então com ângulos de 90 graus. Você tem que fazer isso, e aí você vai montar uma tabela com os vértices do seu polígono, você vai entrar lá no sistema de requerimento de pesquisa para dizer quais que são os vértices, né, que são pares de coordenadas, que vai definir os vértices do seu polígono. E aí você vai fazer esse desenho e subir lá. E aí o Jazida tem aqui uma ferramenta que ela já trava aqui o polígono e ela gera esse polígono para você. Aqui ela inclusive traz o tamanho da área, o valor que você vai pagar de taxa anual por hectare, que nem pode, né? No máximo 2.000 hectares, mas tudo bem. E aí que você vai exportar um CSV no formato da ANM, que é Sirgas 2000, né? O datum, com retas ortogonais, o primeiro vértice repete no final para fechar o polígono. Você já pode exportar um KMZ ou um shapefile. Então aqui também ele te ajuda do começo ao fim da sua pesquisa mineral. Bom, era isso que eu tinha para trazer aqui para vocês. Espero que tenha sido proveitoso. Vou finalizar aqui para reforçar, né, que a tecnologia ela está aqui para ser uma ferramenta, né, para auxiliar a gente. Ela vai livrar a gente de fazer tarefas que são repetitivas, que você pode ensinar para uma máquina, né? Ela vai fazer aquilo e vai te liberar para você poder focar no que realmente importa, que é encontrar uma área, colocar uma pedreira em operação, pensar num planejamento de frente de lavra, e ela vai te ajudar, ela vai te liberar, né? Te trazer mais eficiência, diminuir o risco da sua gestão e realmente ganhar tempo. Né? Por fim, queria convidar vocês todos a se inscreverem no Jazida. O Jazida, você pode fazer um cadastro gratuito, usar o nosso mapa e colocar até 3 processos para monitorar. Então, quero fazer esse convite de vocês olharem aí, de repente, uma área que vocês estão estudando, perto da casa que vocês moram, para já começar a se familiarizar como é que é o andamento, né, dos processos. E convidar vocês também a acessar o nosso blog, que lá a gente tem diversos textos e materiais que podem ser úteis aí nesse conhecimento, né, da gestão de processos e da regulamentação da legislação mineral brasileira.